Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as evoluções mais coerentes para todos os Digimons. E no dia de hoje, continuando os dois últimos Evolução Correta que a gente teve, a gente vai estar falando sobre a Black Tailmon, né? Algumas pessoas chamam de Black Gatomon. Então eu recomendo, pessoal, que vocês assistam os dois últimos Evolução Correta que a gente teve, o da Tailmon e o da Tinkermon, porque de certa forma eles são conectados com esse também, então vai ajudar vocês a entenderem esse daqui um pouquinho melhor, tudo bem? Mas é super legal, a gente vai estar falando sobre um gato preto na semana do Halloween, o que é muito legal, tá? Então super incrível que a gente esteja fazendo uma Evolução Correta sobre isso nessa semana. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, de escolhidos, assim como todos os Digimons, ou pelo menos a maioria dos Digimons, esse daqui também vai vir de uma Digitama, um ovo de Digimon. E quando ele chocar de dentro dele, vai vir, na maioria das vezes, um Digimon de nível em treinamento 1. Nesse caso não é diferente. O que acontece é que para essa linha evolutiva, assim como para as linhas evolutivas dos últimos dois Evolução Correta, a gente vai ter os mesmos nível em treinamento, né? Não só isso, para essa linha evolutiva a gente vai ter também o nível iniciante igual, né? Então eu vou deixar para vocês aí agora já o nível em treinamento 1, nível em treinamento 2 e o nível iniciante de evolução. Os três são os mesmos da linha evolutiva da Tailmon normal. Então, se você quiser ter mais detalhes sobre eles, recomendo que você assista o Evolução Correta da Tailmon, tudo bem? Porque lá eu expliquei eles muito melhor para vocês. Mas aqui eu não vou explicar eles novamente, eu vou apenas mostrar para vocês que a gente vai começar de uma Yukimi Botamon, que vai evoluir para uma Nyaromon, que vai evoluir para uma Salamon, também pode ser chamada de Plotmon, né? E daí então, ela evoluindo de uma forma um pouquinho diferente, ela vai finalmente chegar no pilar do nosso vídeo, que é a Black Tailmon, né, que já está aparecendo para vocês aí. Mais uma vez, se você quiser chamar ela de Black Gatomon também, dá na mesma, tudo bem? Mas o nome original dela é Black Tailmon, né? Então, ela é basicamente uma Tailmon que a gente já conhece, porém com cores mais escuras. Inclusive, as próprias luvas dela têm cores mais roxas, né? Na cauda, nos pelos dela, ela tem cores bem diferentes, né? Não só isso, ela é um Digimon do atributo Vírus agora. O tipo dela é Fera Demoníaca e ela continua sendo um Digimon do nível adulto de evolução, né? Apesar dela não parecer muito com isso, né? Ela é um Digimon exatamente do mesmo tamanho que a Tailmon normal, que são normalmente Digimons bem pequenos, não aparentam o nível de evolução que tem, mas continuam sendo muito fortes, né? Tailmon, mais uma vez, o nome dela vem de cauda, né? Porque ela tem uma cauda bem longa, que é bem uma marca registrada dela, né? Mas se você quiser chamar ela de Gatomon, ela vai ser um Digimon gato, bem normal, bem simples, né? O Black no nome se refere às cores dela, no caso ela é um Digimon de cores muito mais escuras, que é atribuído normalmente para esses Digimons, e normalmente eles são um pouquinho mais fortes do que os originais, tudo bem? Então agora a gente vai para a descrição oficial dela, onde é dito que ela é uma Tailmon, só que do atributo Vírus, né? Que tem pelos de cores escuras, com cores bem vívidas, né? O que é bem interessante. Então, é dito que ela nasceu de uma coisa meio do mal, assim, né? Quando ela surgiu, né? Provavelmente alguma coisa errada aconteceu com a Salamon que evoluiu para ela, provavelmente vivia num lugar ruim, vai saber, alguma coisa do tipo, né? E é dito que ela é uma variação de Tailmon que raramente aparece. Então a população de Black Tailmons no mundo digital é muito pequena. Então você vai ver ela muito mais raramente do que as Tailmons normais, né? Uma coisa que você vai perceber é que, diferente da Tailmon normal, ela não tem um anel sagrado na cauda dela, né? Mas isso não muda em nada o fato de que ela tem uma força muito parecida com a Tailmon. Talvez isso se dê ao fato de que ela é um Digimon que tem o Black no nome, ou talvez apenas pelo fato de que ela já é do nível adulto de evolução. Podem ser várias coisas diferentes, mas ela não tem uma força muito diferente da Tailmon normal, até onde a gente sabe, né? É dito que ela tem uma personalidade bem ruim e problemática. Ela adora provocar os mais fracos. Ela é um gato que provoca os outros, que gosta de jogar as coisas de cima da mesa, né? Pode ver dessa forma se você quiser. Então ela tem uma diferença aí de personalidade bem grande da Tailmon também, né? Enquanto a Tailmon vai ser um Digimon mais bonzinho, ela vai ser um Digimon mal, né? E é dito por último na descrição dela que normalmente esse Digimon, que é um Digimon maligno, né? Vai evoluir para Anjos Caídos, né? O que é bem interessante, o que prova pra gente qual vai ser a evolução dela agora, né? Então essa foi a Black Tailmon, pessoal. E quando ela viver tempo suficiente no mundo digital, batalhar, sobreviver, ela vai finalmente passar para o seu nível perfeito de evolução. Chegando então ao nível perfeito, ela vai se transformar em uma Lady Devimon, que vai aparecer para vocês aí.
E sim, pessoal, a Tailmon evolui para Angelomon e a Black Tailmon evolui para Lady Devimon. Elas têm essa conexão que é muito interessante. Vocês sabem que a Angelomon e a Lady Devimon são rivais, né? Elas lutaram em Digimon Adventure, por exemplo. Então é bem interessante que seja assim, né? Que seja dessa forma. Ela é basicamente um Devimon mulher, né? Assim como o Angemon é nível adulto e o Devimon é nível adulto, a Angelomon é nível perfeito e a Lady Devimon também é de nível perfeito, o que é bem interessante, né? Elas são mais fortes, provavelmente, do que os dois Angemon e Devimon. Bem interessante isso. Ela é do tipo anjo caído, que se refere literalmente ao que está na descrição oficial da Black Tailmon. Isso conecta as duas perfeitamente, né? Vocês vão perceber no corpo da Lady Devimon, pessoal, que ela tem uma garra enorme no braço esquerdo dela e que no ombro esquerdo dela, vindo das roupas dela, tem como se fosse um ser assim que sai, né? Quase como um demôniozinho assim que fica junto dela. Ele é chamado de familiar e normalmente ele trabalha para ela, né? Ele ajuda ela nas coisas que ela faz. O que é muito interessante. Apesar dele não ser muito citado, né? Ele tá aí. Então a gente precisa falar dele, com certeza, né? Ela tem a forma de uma mulher muito bonita e tem roupas de couro bem parecidas com as roupas que o Devimon usa, por exemplo, né? O nome dela, Lady Devimon, vem disso, é uma Lady mulher do mal. É basicamente o que o nome dela significa. Então, indo para a descrição dela, pessoal, é dito que ela é um anjo caído, obviamente, que tem uma presença muito forte e maligna dentro do mundo digital. E que é tão grande esse poder dela maligno que às vezes ele se espalha usando os poderes dela. E que dentro da programação dela, ela não tem bem um limite para esse espalhar dos poderes dela, né? Então é dito, inclusive, que nos computadores o limite que é dado para ela é 0, né? Como se ela não tivesse limites, o que é bem interessante, né? Então ela tem alguns ataques bem interessantes, como por exemplo um ataque chamado Poison, literalmente é veneno, que ela usa com as garras dela, né? Que é dito que ela usa os poderes do inimigo contra ele mesmo, então ela coloca um veneno no inimigo, que usa os poderes do inimigo para fazer com que ele se exploda de dentro para fora. E que quanto mais forte for o inimigo, mais letal vai ser esse ataque. Então, vamos supor que ela acerte um Cavaleiro Real com esse ataque, talvez o Cavaleiro Real perca graças a ele ser tão poderoso, né? Que é bem incrível, mas eu não sei se funcionaria exatamente dessa forma, mas na descrição tá falando dessa exata maneira, né? Então, pessoal, essa foi a Lady Devimon. Ela é um Digimon muito interessante, apareceu em várias temporadas já, né? E eu sei que tem muitas pessoas que gostam bastante dela, né? E daí, essa Lady Devimon, quando ela ficar tempo suficiente no mundo digital, ou sei lá, na área negra, e lutar bastante, sobreviver por muito tempo, se ficar cada vez mais do mal, talvez, ela vai finalmente evoluir para os níveis Mega dessa linha evolutiva. Então, chegando aos níveis Mega de evolução, a gente vai ter 3 Digimons diferentes que eu vou citar para vocês aqui, né? Então, vamos começar da primeira delas, que é aquela que eu acho que muitas pessoas estão esperando que apareça, que é a Lilithmon, né? Então, a Lilithmon vai aparecer para vocês aí. E a Lilithmon é a Mega mais comum para essa linha evolutiva. Normalmente, uma Black Tailmon vai evoluir para uma Lady Devimon, que vai evoluir para uma Lilithmon. Então, elas ficam perfeitas nessa linha evolutiva, né? É a mais coerente de todas, né? Então ela é um Digimon do nível Mega, é de classe Lorde Demônio, ou seja, ela é muito poderosa. Vocês todos devem conhecer o grupo ao qual ela pertence, né, e o quão forte ela é. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo só pra ela na série de sexta-feira que a gente tá fazendo, recomendo que vocês assistam, né. Então ela tem a aparência de uma mulher muito bonita, né, com roupas bem extravagantes, né, meio escuras, meio roxas, tem algumas asas nas costas. Ela ainda tem uma garra no braço direito dela, que lembra de certa forma o que era a Lady Devimon, né. Tem alguns enfeites bem bonitos no cabelo, lembra bem uma roupa bem japonesa, né? E ela não tem máscara nenhuma no rosto, o que é bem raro a gente ver em Digimons femininas, né? Talvez isso se deva a ela representar o pecado capital da luxúria, né? O que é bem interessante. Então o nome dela, Lilithmon, se refere obviamente a Lilith, né? Que era aquela que comandava a luxúria nos 7 pecados capitais e coisas do tipo. Então ela toda é baseada nessas coisas, né? Ela é um Digimon Lorde Demônio, como eu disse, que vive na área negra junto com os outros do seu grupo, né? Comanda uma área gigantesca lá dentro e manda em muitos Digimons, demônios e coisas do tipo, né? Existe a possibilidade, pessoal, de uma Ophanimon, um dos 3 arcanjos, cair da graça e se transformar em Lilithmon. Sim, mas ela pode vir evoluindo dessa linha evolutiva também, que fica perfeitamente correto e coerente, tudo bem? Só para explicar. É dito que no mundo digital e na área negra ela é conhecida como a deusa das trevas.
E ela é conhecida assim porque aparentemente ela oferece tudo de bom para aqueles que são malignos, mas ela oferece tudo de mal, tudo de ruim para aqueles que são bondosos, para aqueles que têm virtude boa, né? Então ela ataca aqueles que são bons, mas ela oferece coisas boas e trata bem aqueles que são maus, né? Então vamos dizer que se você for um Digimon maligno que vive na área negra, você vai estar dentro das graças da Lilytimon. Provavelmente é assim que as coisas funcionam, né? Ela é um Digimon muito poderoso, ela, pertencendo a esse grupo, prova pra gente que ela é tão forte quanto todos eles, então ela não deve ser subestimada de forma alguma, graças ao tipo dela, inclusive ela é mais forte do que os megas convencionais que a gente vê por aí. Então pessoal, essa foi a Lilytimon, que foi o primeiro mega aqui dessa lista, e agora a gente vai pro segundo mega. Então agora a gente vai ver uma Digimon que provavelmente vocês não estão esperando aparecer aqui, né? Então vai aparecer para você aí a Minervamon, né? Então, Minervamon, pessoal, ela é uma Digimon muito importante também, tanto quanto a Lilytimon. Só que em vez de fazer parte dos 7 Lords, ela faz parte dos 12 deuses do Olimpo, né? Ela representa a deusa Minerva da mitologia romana e a deusa Atena da mitologia grega, né? Então, ela é muito importante, é um Digimon do tipo Homem-Deus, ou seja, ela é muito, muito forte, mais forte do que os Digimons megas convencionais também, né? De aparência, ela parece uma menina, né? Uma garota. Ela tem uma armadura toda baseada em serpentes. Ela tem uma espada enorme que ela leva com ela, muito pesada, chamada Olímpia. E ela tem um escudo pequeno que ela usa também para se defender, né? Mas ela é um Digimon muito livre, muito alegre. Ela gosta de correr por aí e lutar fisicamente muito bem, né? Ela é um Digimon, pessoal, do atributo Vírus. Então sim, ela combina com o atributo Vírus que vem da Lady Devimon, né? Sendo que uma Lady Devimon pode evoluir para uma Minervamon, o que é muito interessante, né? Então é incrível até pelo fato de que ela também pertence ao campo Soldados do Pesadelo, que é um grupo pertencente à área negra. Então, bem interessante isso. Mas indo para a descrição dela, pessoal, uma parte muito importante aqui é dita sobre a personalidade dela, onde ela é normalmente uma Digimon muito bem comportada, muito legal, que vai trabalhar junto com os outros para ajudar os outros, mas às vezes ela fica muito incomodada, às vezes ela fica muito super irritada, então ela muda de uma hora para outra de personalidade, e ela fica tão zangada, tão fora de controle que ela começa a atacar todo mundo que está em volta dela. Então provavelmente por ela ter essa mudança de comportamento repentina, é que ela tem o atributo Vírus, né? Então ela sendo assim, e vir de uma Digimon como a Lady Devimon, eu acho que fica muito bom para ela, né? O que é muito legal. Então é dito que ela tem força sobre-humana e que ela consegue usar essa espada Olímpia, que é uma espada poderosíssima e super pesada, com muita facilidade. Então ela luta, gira, pula muito alto, e ela consegue usar essa força sobre-humana com certeza, sem precisar dos equipamentos, né? No soco ela vai ser muito forte, vai conseguir carregar coisas extremamente pesadas. E pelo nível Mega, ela vai conseguir lutar contra Digimons gigantescos, mesmo que eles sejam extremamente poderosos, ela vai ter uma certa facilidade. Então é interessante essa mistura, porque o corpo dela, físico, não lembra essa força física gigantesca que ela tem, não aparenta, sabe? E isso é bem parecido com a Tailmon, ou com a Black Tailmon, que são Digimons de nível adulto, mas que não aparentam isso, que lembram bastante Digimons de nível iniciante, de nível criança, por serem pequenas, né? Então tem essa coisa meio combinada entre essas formas de evolução, o que fica muito legal aqui, né? E é por isso que a Minervamon está aqui, com certeza, né? Então, pessoal, essa foi a Minervamon, e agora a gente vai falar sobre a terceira Mega. E o terceiro Digimon de nível Mega que eu quero citar para vocês aqui é a Mastemon. Então, a Mastemon está aparecendo aí para vocês. Mas eu não vou descrever ela muito aqui, pessoal, porque eu já citei ela e descrevi ela no Evolução Correta da Tailmon normal, né? E por que isso aconteceu? Bom, porque a Mastemon é o resultado de uma fusão entre a Lady Devimon e a Angelomon, né? Então, as duas rivais de batalha acabaram se fundindo, se unindo, porque alguma coisa aconteceu em algum lugar, né? Então foi uma fusão incrível que aconteceu e gerou essa Digimon tão legal, né? De aparência ela é muito legal, tem poderes enormes, incríveis, é um Digimon de nível Mega muito bonito, inclusive. Eu gosto muito dela desde quando ela foi criada e revelada. Então, mas eu vou deixar ela por aqui, pessoal. Não vou descrever ela muito, como eu disse pra vocês. E se vocês quiserem ver mais dela, vejam o Evolução Correta da Tailmon, por favor, tudo bem? Então, ela foi o último Digimon de nível Mega aqui. E agora a gente vai falar sobre alguns Digimons que tem um nível um pouco acima do Mega. E o primeiro dos dois acima do Mega que eu quero citar pra vocês é o Ogudomon, né? Então o Ogudomon tá aparecendo aí. E ele só tá aparecendo aqui por causa da Lilytimon, pessoal. A Lilytimon sendo parte dos 7 Lords. Quando ela se funde junto com os 7 Lords,
todos eles se transformam em Oguddomon, né? É um monstro gigantesco com o formato de uma grande aranha, um Digimon do tipo Avatar, extremamente poderoso, mas muitas vezes usado como o último chefe de alguma coisa, o último desafio para os Cavaleiros Reais, né? Tem uma conexão muito forte com os Sete Lords, normalmente uma conexão muito forte com o fim dos tempos e coisas do tipo. É um Digimon muito poderoso que raramente aparece, né? E como eu disse, na maioria das vezes aparece apenas como aquele grande teste final dentro de uma batalha, como o último recurso que os Sete Lords assumem, né? Não acho que a Lilithmon seja o tipo de Digimon que goste de se transformar numa aranha horrível como essa, mas se for a última alternativa, com certeza ela vai acabar fazendo uma coisa como essa, né? Mas então, pessoal, essa foi a Oguddomon. Eu também fiz um vídeo sobre Oguddomon na série de sexta-feira sobre os Sete Lords. Recomendo que você veja aquele vídeo para ter mais detalhes sobre esse Digimon, tudo bem? E agora, indo para o segundo nível acima do Mega, a gente vai ter então a Mervamon, e a Mervamon está aparecendo para vocês aí. Então quem está acompanhando essa linha evolutiva já vai conectar ela direto com a Minervamon, né? Porque ela meio que é uma evolução que vem de Minervamon, né? Ela apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, né? No Digimon Fusion, e lá ela fazia um papel muito parecido com o da Minervamon. Inclusive, dentro do grupo dos 12 deuses, ela cumpre o mesmo papel, ela fica no mesmo lugar, representa a mesma deusa, né? Mas como assim? Como que isso acontece, né? Até o nome delas é quase o mesmo e representa a mesma coisa. O que acontece, pessoal, é que a Mervamon é uma forma mais crescida, mais adulta da Minervamon, né? Às vezes ela chorava, esperneava, era mimada, às vezes ela tinha umas mudanças de temperamento do nada e ela ficava extremamente irritada e começava a atacar os outros. A Mervamon não se comporta assim, né? É quase como se a Minervamon tivesse passado muito tempo no mundo digital e ela tivesse crescido, então ela se transformou em Mervamon, que é bem interessante, né? É bem diferente para os Digimons isso acontecer, mas dessa vez aconteceu. Então, no corpo dela, algumas coisas diferentes. Primeiro, o fato de que o braço esquerdo dela é equipado com uma serpente enorme que fica viva ali, né? É quase como se aquela serpente fosse o próprio braço dela o tempo todo, né? Ela tá viva, ela olha para as coisas, a língua dela se move e ela ataca com aquilo com veneno, inclusive, né? O que é bem parecido com o que a Lady Devimon faz, por exemplo, onde ela também usa veneno, né? Ela ainda usa a espada Olímpia, uma versão atualizada dessa espada, uma versão mais forte dessa espada, talvez mais pesada ainda, né? Ela continua tendo força sobre-humana, inclusive força física muito, muito grande, né? Mas é dito na descrição dela, pessoal, que ela é uma Digimon muito sensual, né? Ela gosta de ser essa Digimon que dança no campo de batalha, que mostra o corpo para os adversários, para eles acharem ela muito bonita, né? Que gosta de se mostrar para plateias. Quando tem uma plateia assistindo, ela quer que todo mundo olhe para ela e fale: nossa, como ela é linda demais! Ela gosta desse tipo de coisa. Então, muitas vezes, lutando, ela vai parecer que ela está fazendo poses, vai parecer que ela está dançando no meio da luta. Faz parte da nova personalidade dela, né? O que é muito legal, né? Ela ainda representa a deusa Atena. Então, aí, dois lados diferentes da deusa Atena que a gente está vendo aqui nessa linha evolutiva. Mas ela representa a mesma coisa e graças a isso ela fica como uma evolução da Minervamon, né? E como ela é uma evolução de um Digimon de nível Mega, nada mais justo que ela fique como o nível acima do Mega também, tudo bem? Então, pessoal, através da Mervamon a gente encerra essa linha evolutiva. Então, de escolhidos, eu vou deixar essa linha evolutiva um pouco mais aí para vocês irem checando ela, né? Mas eu achei essa linha evolutiva muito, muito interessante, né? Aposto que eu peguei algumas pessoas de surpresa com a Minervamon e com a Mervamon, mas eu expliquei porque elas ficam muito boas nessa linha evolutiva também para vocês. Eu gosto de como essa linha evolutiva tem uma conexão muito forte com a linha evolutiva da Teiyumon normal, né? Onde as duas são meio que linhas evolutivas rivais e que no início vêm do mesmo Digimon, inclusive, e que acabam se conectando depois através da Lilithmon e da Ophanimon, através da fusão de Mastemon, né? Deixam tudo super interessante e é super legal que você assista tanto essa evolução correta quanto a evolução correta da Teiyumon normal, assim, tudo se completa, né? O que é muito interessante. Então, pessoal, deixando esse vídeo por aqui, vou só pedir que vocês deixem aí seus comentários, tudo que vocês acharam da Black Teiyumon e de todas as evoluções pelas quais ela passa. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo.
Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Então, fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.